Alô, alô, salve, salve, estamos aqui ao vivo. Boa noite a todas, todas. 8:50, daqui a pouco vamos começar a nossa live aqui com Jussara Basso, trocar uma ideia sobre racismo estrutural e entre outros assuntos, que estão todos ligados com esse assunto. Salve, salve. Ó, todo mundo entrando aí. Jussara deve estar chegando. Daqui a pouco a gente vai começar a trocar essa ideia. Pessoal entrando, verificando. Ó, o Vini. Tatiana Cunha. Ah, o Vini do Islã do Corpo. Do Islã do Corpo. O primeiro Islã entre surdos e ouvintes do Brasil. A gente vai trocar uma ideia aqui. Jussara vai se apresentar. Já agradeço o convite. É sempre esse começo, né, da live que a gente fica... O pessoal vai entrando. Salve, salve. Ó, já está na área aqui. Só esperando solicitar participação. Juntas ocupando a política. É muito legal que eu tenho feito lives com várias pessoas que eu nunca tinha trocado ideia, né? Se é que existe um lado bom. Vamos ver aqui. São as conversas que tem feito com o Brasil inteiro, né? Juntando pessoas e fora do Brasil também. Salve, salve, boa noite. Boa noite, Roberta. Tudo bem? Boa noite a todas e todos que estão por aqui com a gente nessa noite. Beleza? Beleza, total. Bom, como a gente está transmitindo no Juntas e transmitindo aqui, para quem não me conhece, eu sou Roberta Estrela Dalva, sou atriz, apresentadora, pesquisadora, e vou pedir para a Jussara também se apresentar, para a gente começar a trocar a nossa ideia aqui. Bom, para quem não me conhece, sou Jussara Basso. Iniciei minha trajetória aí no movimento de moradia, o MTST, né? E agora estou topando junto com as minhas manas Tuque e Débora esse desafio. E a nossa ideia é que a gente consiga ocupar um espaço que sempre foi negado para nós, né? Um espaço da política institucional, nesse sentido, dar voz a todas as mulheres pretas da periferia. Bom, e o tema dessa live é racismo estrutural, né, e tudo que está ligado a isso. E ontem a gente teve a brilhante participação do Silvio de Almeida no Roda Viva, né? Foi incrível, foi uma aula mesmo, tudo aquilo que teve lá. E o Silvio tem um livro chamado Racismo Estrutural, que é Racismo Estrutural, da coleção Feminismos Plurais, né, que tem prestado um serviço aí, né, destrinchando temas, e a proposta é ser acessível. E uma das coisas que ele fala é que o racismo, na verdade, todo racismo é estrutural, né? Porque o racismo é sempre estrutural na medida em que ele está na base, né, da construção política, econômica da sociedade. E, aproveitando que a Jussara está aqui, essa questão da moradia, né, se a gente considerar o Brasil um dos últimos países da América, na verdade, o último país da América a abolir a escravidão, né? Depois de quase 400 anos, né? De pessoas escravizadas vivendo, né, em senzalas, porque o que a gente está falando é moradia, sobre casa, né? E depois da abolição, da falsa abolição, para onde essas pessoas vão? E a gente chegar hoje, em 2020, né, e ter pessoas sem condição de moradia, esse é um problema que está ligado diretamente a esse racismo estrutural, né? Há problemas estruturais, o racismo é um deles, porque a gente está falando de casa, e casa é uma estrutura, né, para uma família, uma estrutura para um ser humano viver, é ter um teto. Então, eu queria saber como é que você começou, que a gente trocar ideia também. Eu nunca tinha trocado ideia com a Jussara, vou trocar agora, então a gente vai trocar uma ideia aqui ao vivo com vocês. Também eu vou aproveitar para conhecer mais dessa luta, né, começar falando disso. Do movimento, como é que você chegou, porque 8 anos, e é uma das maiores ocupações da América, né, da América do Sul. Então, e ela é uma liderança forte lá. Queria que você contasse um pouco dessa trajetória.
Bom, como você falou, eu tenho 8 anos no MTST, eu fui para dentro de uma ocupação, também buscando minha moradia, né? Então, foi uma ocupação chamada Novo Pinheirinho de Embu das Artes, que foi batizada assim também como uma forma da gente denunciar tudo aquilo que aconteceu no Pinheirinho de São José dos Campos. Para quem não conhece, foi um despejo muito violento, né, causado pelo então governador Geraldo Alckmin, principalmente. E nessa ocupação eu aprendi na verdade, eu me descobri feminista, eu me empoderei como mulher, e foi a partir dali também que eu descobri que a luta ela pode transformar vidas, né? E aí, quando a gente começa a conversar um pouquinho sobre ocupação e sobre racismo estrutural, algumas coisas que ficam muito claras para a gente é que, na verdade, o que acontece hoje na questão da moradia, a ausência da moradia para nós, mulheres, negros, negras, é justamente resultado dessa abolição inacabada e também desse racismo estrutural, né? Porque quando você teve a abolição e que você teve uma lei de terras que proibia os negros de adquirirem sua própria terra, e que a partir dali a terra passou a ter o seu valor também comercial, e isso, né, foi se consolidando a partir dos anos, e a terra foi cada vez ficando mais valorizada, e ao mesmo tempo as pessoas negras que eram impossibilitadas de estudar e também de conseguir um emprego digno. Então hoje a gente percebe que a periferia ela é em sua maior parte negra, né? Somos 56% da população brasileira e quase 75% da população pobre, né, com baixa renda, e nesse sentido somos nós que ocupamos as favelas, os cortiços, as áreas mais insalubres do Brasil. E aí eu até queria lembrar uma pesquisinha que foi feita pelo DIEESE em 2017. Nós tivemos uma grande ocupação também em São Bernardo do Campo, o maior polo industrial de São Paulo, e nessa pesquisa se constatou que 62% das famílias que ocuparam aquela área eram negras, se autodeclaravam negras ou pardas. Então isso reforça, né, todo o Brasil. Isso reflete justamente essa mesma porcentagem do Brasil, que nós somos a maioria da população que hoje não temos casa, ou que pagamos aluguel, ou que moramos em áreas extremamente salubres, e a gente continua nessa luta por esse bem tão precioso que é ter onde morar, por dignidade, né? E nesse sentido, ocupando terras para denunciar mais uma vez a especulação imobiliária e mais uma vez a falta de um direito que até hoje é negado para nós, e isso é reflexo dessa abolição inacabada, desse racismo estrutural que permeia o nosso país. E se tem uma ideia, né, claro, fomentada pela oposição, por aqueles que querem que o Brasil permaneça um país colonizado, colonial e com escravos, que é uma ocupação, é um pouco demonizado, né? O que se passa, o que a mídia passa, e quando a gente vai numa ocupação, eu nunca fui na Nova Palestina, mas as que eu tive a oportunidade de estar, você vê uma extrema, na verdade, ao contrário da desorganização ou de uma ideia de que, né, as pessoas estão ocupando, né, ocupadas em construir uma maneira de fazer política também, né? E você pode contar para a gente assim como é que é estruturalmente, né? Como é que é a divisão de trabalho, porque é um jeito de viver que demanda muita organização, inclusive política. Sim, olha, eu acho que é muito importante, das coisas que tem dentro de uma ocupação, que é aquela que eu mais gosto de exaltar, é justamente isso. Nós temos um espaço totalmente autônomo, onde o Estado não entra de nenhuma forma para trazer benefícios àquela população, e ao mesmo tempo nós conseguimos, com mão de obra coletiva, garantir toda a infraestrutura básica para a sobrevivência, né? A Palestina é uma área que é ocupada aqui no extremo sul de São Paulo, diferente de São Bernardo. Nós estamos na região do Jardim Ângela, uma área de 300 mil metros ocupada, e é uma área que é totalmente consolidada por essa construção coletiva. Nós temos cozinhas coletivas, hortas comunitárias, nós temos companheiros que passam a noite inteira garantindo a movimentação noturna da ocupação para impedir
que aconteça qualquer tipo de agressão ou qualquer tipo de violência contra as pessoas que vivem ali. Nós temos uma escolinha de alfabetização para crianças e de reforço escolar, de alfabetização para adultos, cursinho pré-vestibular, e aulas de artesanato, grupos com as mulheres para discutir, desde as políticas, a ausência das políticas públicas, até para conversar e fazer atividades para geração de renda, de recursos para as mulheres que ficaram desempregadas. É claro que neste período de pandemia essas atividades elas pararam, mas, por exemplo, nossas aulas de alfabetização, elas continuam acontecendo via WhatsApp, porque a gente sabe que nem todo mundo tem internet para garantir uma aula online, então as professoras continuam com a sua contação de história, continuam com atividades que estimulam a criatividade das crianças para que elas não fiquem totalmente paradas nesse período, e várias outras atividades acontecem lá. Então, assim, nós buscamos de verdade, dentro da construção coletiva, que as pessoas se empoderem, que elas entendam que tudo aquilo que nos é negado pode ser construído de forma coletiva, mas que também a gente precisa ir para as ruas reivindicar aquilo que é nosso direito, o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à educação. A Vila Nova Palestina também foi um grande polo de discussão sobre a questão da necessidade da continuidade do SUS, né, da luta pela saúde pública. Nós fizemos várias lutas num período de organização municipal, por exemplo. Então, nós damos continuidade a todos os debates necessários para que a gente possa fazer lutas fortes e efetivas em relação ao nosso direito. Você descrevendo assim, né, as coisas que tem lá, a gente, pelo menos na minha cabeça, vem muito a ideia de, não sei se eu estou um pouco influenciada pelo Angola Janga, que é um livro sobre o quilombo de Palmares, mas essa ideia do quilombo, né, do quilombola, de sair e se organizar com as pessoas que estão ali, né, os indígenas e os negros na época dos quilombos, mas as pessoas que estão ali sem moradia. E você citou a arte, né? Eu lembro, não sei se você lembra, o Zeca MCA entrou aí, eu tive com ele naquela ocupação que foi feita na Paulista, e fazendo slam e poesia, e também tem uma vida cultural que se cria, né? Acaba se criando um fluxo artístico também, né? Poético ali, não tem tudo faz parte da luta, inclusive a instância cultural, né? Queria que você falasse um pouco disso pra gente. Então, nós criamos o coletivo Cultura Sem Limites a partir da ocupação Vila Nova Palestina, né, que aglutinou diversos artistas da quebrada, desde rappers a repentistas, a uma diversidade cultural muito grande. Lá a gente também curte muito fazer sarau. Nós fazemos durante o ano inteiro festas temáticas, né, algumas inclusive para desconstruir grandes feriados nacionais que não nos representam, né, algumas datas como o Dia do Índio, né, fazendo uma discussão mais efetiva daquilo que significou a colonização no Brasil para os indígenas, para os povos originários daqui, e desde Dia das Mulheres, onde a gente faz sarau, onde a gente faz discussão, tivemos sarau LGBT, QI+, também, então são várias atividades que estão sempre relacionadas a debates que são necessários para a nossa luta. E aí a gente também gosta muito de estimular aquilo que é mais importante para as nossas mulheres, né? Porque uma coisa que é muito legal e que a gente tem muito vivo para nós é que o artesanato e aquilo que vem de herança familiar, né? Aquilo que as mulheres trazem da sua cultura familiar é muito importante. Então, a culinária, o bordado, a pintura no tecido, então todas essas questões são tratadas por nós também como parte das atividades culturais da ocupação, né? Já tivemos feiras de comidas nordestinas, já tivemos feiras de artesanato, sempre para estimular não só a geração de renda, mas tem uma coisa que é muito forte, que as pessoas elas costumam meio que são bastante tímidas no falar, mas quando você vê que a pessoa domina um certo tema, ela se empodera, até
a forma, o olhar, né, olhar direto para você. Então, quando as companheiras, principalmente as mais idosas, elas começam a falar de um bolo que só ela sabe fazer, de um artesanato que só ela sabe fazer, é algo que ela domina. Então é isso, é fortalecer a autoestima das nossas companheiras para trazer outras discussões que são muito importantes para nós. Então nós iniciamos sempre de alguns temas assim, bem cotidianos, e depois trazemos outros elementos importantes para que a gente possa discutir sobre diversas coisas, desde o feminismo, né, com uma característica muito forte do feminismo sem teto, a questão racial, a questão de todos os preconceitos que a gente acaba sofrendo e que muitas vezes são de forma tão sutil que a gente nem percebe. Pois você falou de feminismo, né? A gente acabou de ver aquele vídeo do Ministerial que parecia mais um filme de terror, né? E o que a gente vê são homens brancos, né? Que uma Damares e uma outra lá no meio, mas homens brancos decidindo o destino de mais de uma metade da população negra. E é muito comum, por exemplo, você ver saúde, o Congresso da Saúde da Mulher. Aí você vai ver os debatedores ou quem está decidindo são homens brancos, né? Sendo que a maioria que a gente tem no Brasil são de mulheres negras. E com isso vem essa ideia das juntas, né, das mulheres negras periféricas ocupando a política. Uma coisa que, né, hoje vem se tornando pouco a pouco, né, mais comum, mas que, sei lá, 20 anos, 30, talvez seria uma ideia assim que, né, como assim, frentes coletivas, né, mandatas coletivas, e é mais do que urgente que as mulheres negras, sobretudo, estejam na política. Então, fala um pouco disso, do juntas e dessa união e de entrar nesse mundo que não é fácil, né, que é um mundo, assim, um pouco complicado, mas também que a gente deve enfrentar, porque é muito viciado, né? É um mundo que vem uma história brasileira muito difícil e espinhosa, mas que tem mulheres como vocês que chegam junto. Como é que tem sido essa experiência? Como é que vocês decidiram isso e como é que estão os caminhos? Bom, desde o princípio da discussão foi uma ideia mesmo de se desafiar, né? Primeiro que desconstruir em nós mesmas a ideia de que o espaço político institucional não é um espaço para a mulher e desconstruir em nós mesmas a ideia de que nós mulheres não podemos ter espaço de fala e não podemos ocupar o espaço de poder é algo que é de fato nos desafiar e nos colocar novamente à frente para lutar contra isso. E aí nós tivemos o ano passado um encontro estadual das mulheres do MTST, aqui em São Paulo, e dentro das diversas discussões, né, que nós discutimos saúde, educação, transporte, moradia e afins, sempre apareceu uma questão que foi em todos os nossos GTs, a falta de representatividade, né? Mas além dessa questão da falta de representatividade, aparecia também uma questão muito importante. Nós precisamos encontrar formas de que nossa forma coletiva de construção seja o ponto principal dessa construção. E o debate decorreu durante algum período, até que nós debatemos que era muito importante que a gente também nos desafiasse a ocupar esse espaço, e com essas características de ser coletivo, de ser representativo. E aí veio o convite para mim, assim como foram para as manas Tuca e Débora. E aí eu acabei topando, né? Mesmo trazendo já que esse desafio era para mim mesma. Eu não tinha como um horizonte para mim a ideia de algum dia concorrer dessa forma. E aí eu topei. Eu acho que o mais importante disso tudo é que é um projeto coletivo e que a ideia não é que ser uma porta-voz, mas abrir espaço de voz, né? Que a gente possa realmente debater com as quebradas. Eu sou da Zona Sul, a Débora é da Norte, a Tuca é da Leste. Então, trazer essa diversidade da nossa periferia, porque quando você roda São Paulo, você sabe que não é
tudo a mesma coisa, que as demandas não são as mesmas, apesar de ter pontos muito em comum, tem pontos que são muito específicos de cada região. Então nós precisamos realmente trazer esses elementos e principalmente esse formato que a gente tem de construir luta coletiva, sabe, de debate coletivo, de não ter uma figura central, individual, né? E principalmente fugir desse homem branco de meia idade, hétero, e trazer a realidade mesmo, que somos nós, né? A gente representa essa realidade, essa diversidade da nossa população, mas principalmente trazer os elementos que são mais necessários, que são tudo que nos falta, é espaço de voz e de debate. Uhum. E que pessoas escutem, né? Hoje eu estava numa outra live com a Adriana Ferreira, jornalista, e a gente vinha falando disso, que no slam, né, para quem não sabe, eu estou nesse movimento, organizo o campeonato nacional do Slam BR, né, com as pessoas das batalhas de poesia, e se fala muito assim de dar voz, não sei o que, da voz, do slam da voz, e a gente tem mudado um pouco esse vocabulário no entendimento de que ninguém dá voz para ninguém, né? Que as mulheres negras já têm voz, que os indígenas já têm voz, que a periferia já tem voz, que as ocupações já têm voz. Que ela seja escutada, isso que é o passo. Porque ter voz, ter uma voz, que todos e todas e todas têm, não significa que ela vá ser escutada. Porque ser escutada prescinde de pessoas que a escutem, né? Então, acho que isso que você está falando também tem a ver com isso que eu estou falando, na medida em que vocês vão trazer voz, né? Por vocês ali, vocês vão trazer essas vozes para serem escutadas. E, bom, uma liderança, né, de uma comunidade tão grande assim, a escuta é um ponto principal, né? Deve ter muita conversa, muitas assembleias, as coisas para serem resolvidas coletivamente dão muito mais trabalho, né? Do que ter um chefe ou um patrão ou alguém decidindo e distribuindo. Dá muito mais trabalho, mas por isso mesmo vale a pena, porque tem a voz de todos e todas. Que desafios que você, como uma liderança de uma ocupação tão grande, quais são os maiores desafios para manter isso organizado, essa luta organizada, e o que você traz disso para essa luta, né, na política mais institucional, assim, o que você leva desse aprendizado? Olha, eu acho que os maiores desafios, acho que um deles você pontuou, né? Não é fácil realmente você tomar definições coletivas o tempo todo e trazer os elementos para que seja bastante que agregue todos os pontos de vista, né? Para aquilo, para você ter uma ideia, Vila Nova Palestina, o nome da ocupação foi definido em assembleia, uma assembleia com mais de 2.000 pessoas, né? Então são questões que todas as definições são tomadas dessa forma. Mas tem outras várias questões, né? Não é fácil você organizar uma ocupação na periferia onde você tem o tempo todo a opressão do Estado através da figura da polícia militar, oprimindo, atacando. Não é fácil você garantir que todas aquelas famílias tenham o mínimo para sobreviver num período de pandemia. Não é fácil você, muitas vezes, guardar a indignação de você estar 7 anos em uma luta por moradia, esperando que recursos sejam liberados e esses recursos não chegarem, e manter essa chama de luta acesa e as pessoas estando na luta sempre. Então, além de todos esses desafios, eu sou mulher, eu sou mãe, eu tenho todos os conflitos, né, diários de ter uma filha adolescente que precisa da minha atenção e, ao mesmo tempo, estar dentro de uma ocupação e também ser essa figura que vai manter essa chama da fé, da luta acesa. Então, são todos esses desafios que são colocados o tempo todo, e eu acho que eu trago disso para esse novo desafio é justamente entender que nós, desde a nossa história, dos nossos ancestrais, a gente sempre foi desafiado a estar na luta. E se a gente desistir de lutar,
né, são as consequências disso para aqueles que vêm depois de nós vão ser muito grandes. Então, eu acho que se fortalecer o tempo todo e se manter de pé e estar sempre disposto a lutar. Eu acho que é isso que eu quero levar o tempo todo. Eu aprendi muito nesses 8 anos de MTST que a nossa força ela vem desses é estranho, mas quanto mais desafiante, quanto maior é o inimigo, mais força nós temos para lutar. Então, é isso, né? É isso que eu trago mais firme em mim, que a nossa luta é coletiva e que um fortalece o outro, e quando um está esmorecendo, estende a mão para o outro levantar e vice-versa, e nós estamos juntos. Eu acho que é dessa forma que eu trago o melhor desse período. Você estava falando que, né, você é mulher também, tem uma filha adolescente e tem muito. Quantas famílias que tem lá? Quantas São pessoas? 1.400 São 1.441 famílias hoje que fazem parte da Vila Nova Palestina. Né? No início, nas 2 primeiras semanas de ocupação, a ocupação iniciou em 29 de novembro de 2013. Nós tivemos 8.800 famílias. Só que existe uma questão, a necessidade de moradia é algo muito imediato. Né? E a gente se esbarra na burocracia do Estado que não entende que é a obrigação do Estado garantir que todas as famílias tenham aonde morar, que tenham sua dignidade e a própria Constituição. Né? Então, assim, as pessoas elas acabam dispersando no decorrer dessa luta, porque é a questão do emprego, é a questão de você muitas vezes precisar mudar de bairro, é a questão de você não conseguir se manter efetivamente na luta. Então, muitos foram desistindo no decorrer do tempo, mas essas famílias continuam com a gente, essas 1.441 continuam com a gente. Então, é muita gente. Eu estava falando que você disse que é mulher e tem filhos, né? E famílias são famílias, e assim como o racismo é estrutural, o machismo também é estrutural, né? No patriarcado que vem de anos e anos e anos. E a gente tem visto, né? Eu estou mesmo trabalhando numa campanha contra a violência doméstica, né? Porque tem dobrado, triplicado, assim, contra crianças e mulheres dentro das casas. Como é que é isso dentro de uma ocupação, assim, e como é que é mediado isso? Porque, né, ninguém está isento disso. Como é que vocês lidam lá? Ou estão ligadas a essa luta de demandas que vêm de fora ou de outras ocupações? Então, a gente tem, de 2 anos para cá, um grupo de homens que discute o machismo periférico, né? Então, esses companheiros, eles se debruçaram no sentido de poder discutir todas as questões que muitas vezes eles não percebem neles mesmos, né? Que vai desde, pega um copo d'água para mim, ou chegar em casa e a esposa ter que pegar o chinelo para ele tomar banho. Né? E vai também das condutas que são mais agressivas e muitas vezes violentas, os xingamentos, as piadinhas em relação às suas companheiras. Ao mesmo tempo, nós temos os grupos de mulheres que continuam discutindo também as questões que são necessárias para o empoderamento das mulheres, para que também não aceitem nenhum tipo de violência. Nós conseguimos, neste período, que não exista dentro da ocupação violência contra a mulher. É princípio nosso que a violência contra a mulher seja tratada com a retirada desse companheiro de dentro dos nossos espaços. Né? Então, assim, nós procuramos todas as formas de formar, de discutir, de conversar, porque também a gente entende que a gente não pode ter a mesma lógica punitivista que o Estado traz, mas que a gente precisa buscar elementos de desconstrução. Então, até agora, neste momento, não existe violência contra a mulher, violência contra a criança, e todas as questões relativas a qualquer tipo de violência são tratadas por um outro mecanismo que é chamado justiça restaurativa, que é sentar com as partes e buscar um caminho que a gente possa traçar para encontrar o meio termo e diminuir esse conflito. Né? Nós temos um núcleo também de justiça restaurativa dentro da nossa ocupação. Que interessante. Legal. São de pessoas de dentro mesmo? Alguma instituição de fora? São pessoas de dentro que foram formadas com
para ter esse acúmulo para fazer essa discussão. Tá certo. Você gostaria de falar alguma coisa, algum assunto? Puxa, a gente está conversando aqui, gente, para quem está chegando agora, trocando uma ideia, meu primeiro encontro com a Jussara. Eu tô aqui curiosa, querendo saber como é que são as coisas na ocupação. Deixa eu olhar aqui. Salve todo mundo que está aí colando aqui, ó. Vai, chuva de like, aperta o coração aí quem tá aí. Chuva de like. Uma vez apresentadora de programa de auditório, sempre apresentadora de programa de auditório. Chuva de like, vamos lá, quem tá aí? O Esdras está falando aqui sobre o Estado não ser presente, a única força que chega do Estado é a polícia. Então, falando do nosso tema da noite, racismo estrutural também, a polícia é uma perna disso, né? Uma estrutura do racismo estrutural que a gente, na frente de 3 de fevereiro, que é uma frente da qual eu faço parte, né? Tem um filme Zumbi Somos Nós, para quem quiser ver, e lá tinha a música Quem Policia a Polícia, onde a gente dizia que quando a polícia brasileira foi criada, a principal função dela era reprimir ajuntamento e quilombo escravo. Então, no primeiro presídio, 95% dos presos e presas eram pessoas negras, né? E o que a gente vê hoje foi o desenvolvimento cada vez mais violento, porque cada vez as armas ficam mais sofisticadas e cada vez se investe mais para que a polícia tenha mais aparatos de controle, porque no fim a polícia é um aparato de controle para garantir que uma classe dominante, né, branca, burguesa, esteja seus bens e sua posição protegida. A polícia do Brasil é a que mais mata, que mais morre no mundo, né? Então ela é um traço, né, do qual a sociedade está eivada desse racismo estrutural. E como é que é isso lá? Como é que vocês têm enfrentado essa violência e se existe algum tipo de diálogo? Vocês estão resistindo há 8 anos, né? Então, esse diálogo e esse enfrentamento, com certeza, acontece sistematicamente. Como é que é essa coisa da polícia? Nós sentimos um embrutecimento um pouco maior do último período, sim. No primeiro momento, nós tínhamos o tempo todo a polícia militar dentro da ocupação fazendo realmente ronda, dando esculacho em mulheres, em crianças, em adolescentes. Tomamos algumas iniciativas para dentro da ocupação, por exemplo, colocar um portão com cadeado na entrada que permite que um carro entre. Mas, assim, nessa última semana tivemos novamente a polícia militar que acabou agredindo companheira coronhadas, e é sempre a mesma fala, né? Vagabundo, cadê a droga? Tá fazendo o que aqui? Mas o que também fica muito forte é que a gente está tendo muitos casos de assassinatos de jovens, né? Um aumento muito grande na região, e isso demonstra realmente que a gente precisa debater e lutar ainda mais contra o racismo, né? Porque os nossos jovens estão morrendo. E a gente tem uma pena capital estabelecida para dentro da periferia, onde o preto e o favelado vai ser sempre o alvo. A gente não pode entender uma lógica de um país onde você não tem acesso à justiça, onde o único acesso que nós temos aos mecanismos de justiça é sempre de punição, né? É você sair da rua, ir para a cadeia, ir lá dentro, apodrecer e não ter nenhum mecanismo que te defenda em relação a isso, e ao mesmo tempo ter a polícia militar matando jovens o tempo todo nas quebradas. Então, esse período de pandemia está sendo muito triste, porque não é só o aumento do número de feminicídios, é o aumento também da letalidade da polícia militar, que continua matando, e matando em um número muito maior nesse momento, e a gente, muitas vezes, é aquilo que foi dito, né? Mesmo na ausência dessa flexibilização do isolamento social, nós somos pós lutar, porque ou é lutar e morrer lutando, ou é morrer pela violência da polícia militar, ou é morrer pelo Covid, ou é morrer de fome. Enfim, parece que para nós sempre é reservado
essa escolha, né? De que forma você quer morrer. E não é a escolha de que forma nós queremos viver. Então, é muito triste, mas se é para que de fato padecer de alguma forma, que seja na luta, que seja em busca de melhorias para os nossos. O que a gente não pode mais aceitar é calado tudo que vem acontecendo, né? Um jovem assassinado dentro de casa, fuzilado, 15 anos de idade, é outro jovem que é sequestrado na frente de casa também, assassinado, e ninguém faz nada. E parece que as coisas tão naturalizado, né, por esse sistema que a gente vive, que morreu mais um. Não, não é mais um. Foi uma vida tirada e a gente precisa lutar contra isso a todo momento, né? E George Floyd realmente simbolizou o limite, né, de toda essa revolta que estava um pouco que contida. Nós precisávamos, de fato, voltar às ruas. E aqui no Brasil, João Pedro e o menino Guilherme, que foi a última vítima, também representaram o fim da nossa, assim, da nossa meio que passividade, né? Nunca deixamos de ir às ruas, mas agora, de fato, existe uma força muito grande, um levante contra o racismo e contra o fascismo, e eu espero que dessa vez a gente consiga, né, diminuir os resquícios dessa abolição inacabada e desse governo Bolsonaro que trouxe esse fascismo novamente para as nossas vidas. Eu estou olhando aqui, a Natália está dando uma dica aqui para seguir Juntas Ocupando a Política, para conhecer mais da iniciativa. Então, quem quiser conhecer mais do Juntas, as propostas e tudo mais, é só entrar aí no @Juntas Ocupando a Política. A gente tem também aproveitar para fazer anunciar aqui, quem não assinou ainda, o manifesto Enquanto Houver Racismo, Não Haverá Democracia. É um manifesto da Coalizão Negra, né, que reúne mais de 150 entidades, entre elas o MNU, né, tem pessoas ali lutando há mais de 40 anos, Legítima Defesa, Frente 3 de Fevereiro e várias pessoas, porque a ideia é criar uma frente ampla, né, a gente entender que tanto a questão todas essas estruturais, né, que o racismo traz, desde a moradia até a necropolítica, né, que é uma palavra que está muito em voga, né, esse direito do Estado decidir quem vive e quem morre. Todas essas coisas precisam para ser combatidas de uma frente ampla. Então é uma chamada a toda a sociedade, né, porque o racismo não é um problema só das pessoas negras, mas de toda a sociedade. Se tem pessoas que não têm moradia, isso não é um problema das pessoas que não têm moradia, mas de toda a sociedade, né? Aquela coisa se a paz não for para todos e todas e todos, enquanto todos não forem livres, ninguém será. E acho que passa muito por isso, né, Jussara? Tinha uma página, acho que no Facebook, que é o Fio dos Outros, né? Esse nível da permissividade é porque é o outro que está morrendo, né? Não é o seu filho, mas de fato é. Assim, e se fosse o seu filho? Mas de fato é o seu filho, né? Porque uma criança morrendo, todos nós perdemos em humanidade em tudo isso. As crianças, como é que as crianças, o que vem da ocupação, como é que elas têm sido educadas frente a tanta violência, né? Porque são acontecimentos muito fortes, né? Para uma criança saber que um irmão vê a brutalidade, né? Não está protegida, porque as crianças deveriam estar protegidas disso, né? Mas elas não estão, elas estão expostas a uma violência muito brutal, desde que seja não ter o que comer até uma violência física mesmo contra seu pai, contra seu irmão, contra a sua mãe, contra si mesmo. Olha, eu vejo que para dentro da ocupação a gente tem uma forma tão diferente, né? Assim, eu sempre digo, Palestina é território livre e as ocupações do MTST refletem muito isso. Nós temos um grupo intergeracional que você tem uma criança de 7 anos até um rapaz de 18 ali, todos juntos, brincando e conversando, e eles encontraram nessa forma de se relacionar, uma forma também de se autoproteger e de um lugar de pertencimento, né? É um grupo muito coeso, muito fechado ali. E a gente trabalha muito as questões mesmo de você entender aonde você está, da onde você veio, mas entender que você
você tem os seus direitos, que você precisa buscar por eles e que você merece todo o respeito que as outras demais pessoas necessitam, né? Não é fechar as cortinas em relação à realidade, mas é mostrar onde a realidade está errada e aquilo que precisa ser mudada nela. Então, a gente tem conseguido trabalhar muito as nossas crianças, os nossos jovens nesse sentido. Para fora, a gente percebe que a gente tem muito trabalho a ser feito para dentro das periferias, porque a ocupação, ela restringe as pessoas com quem você vai ter contato, mas para fora tem várias outras iniciativas de tantos outros coletivos acontecendo, mas que ainda assim não atendem à totalidade da periferia, porque você não tem o incentivo do Estado, você não tem o incentivo de todas as atividades que ocorrem, que vão desde as atividades culturais, né? Você vê a criminalização o tempo todo de todas dos grupos de hip hop, você vê a criminalização dos saraus, você vê a criminalização dos slams, das batalhas. Então você precisa realmente que esses grupos eles sejam de alguma forma legitimados e que haja incentivo para as iniciativas culturais, para as iniciativas de educação, para as iniciativas que continuam acontecendo na periferia. E não são poucas, né? A gente tem vários grupos, ONGs, organizações e pessoas que usam a garagem de casa para fazer atividades. Tem um companheiro no fundão, mesmo que a garagem da casa dele é o espaço que ele usa para fazer oficina de rima, para, como ele coloca, tirar um menos um que ele chama, né? Menos um que na criminalidade que a gente traz para dentro do hip hop e que a gente vai formar de outra forma, de uma forma mais politizada. Então são iniciativas que precisariam realmente de fomento. E ao invés disso, o que você viu foi corte, né, no fomento da cultura a nível federal, estadual, municipal, e as pessoas continuam se virando como pode para que essas atividades possam continuar acontecendo. E a gente precisa dessas iniciativas para que elas atinjam 100% da quebrada para a gente, porque isso salva vidas, né? Isso muda a vida de muita gente. Eu acho importantíssimo essas ações. Uhum. E voltando um pouco para o campo espinhoso da política institucional, né, e para Juntas, quais são as principais pautas assim de vocês três? O que está na mira das Juntas, mulheres negras periféricas, ou ocupando a política, que já é uma só vocês ocuparem isso já é uma pauta, né? Já é já quer dizer bastante coisa. Mas o que vocês têm em foco? Olha, quando a gente coloca assim que o foco são as mulheres negras da periferia, isso abrange tantas coisas diferentes, né? Porque quando você coloca a questão da vida das mulheres negras da quebrada, você tem a ausência de praticamente tudo, né? Da moradia, do saneamento básico, da segurança, enfim. Então, existe algo que a gente vem discutindo muito no último período e que foi a nossa saída para dentro desse período de pandemia, que eu acho que resume tudo isso, né? O que a gente precisa mesmo é que essa solidariedade que nasceu de diversas formas diferentes e de forma tão plural nesse período de pandemia, que ela realmente possa revolucionar o nosso futuro. Então, eu acho que a gente quer mesmo propor uma revolução solidária, porque de mãos dadas a gente consegue construir muito mais coisas, e as saídas coletivas, elas são a melhor forma de você encontrar formas de mudar a vida das pessoas e forma de se empoderar coletivamente, de lutar coletivamente, de trazer soluções coletivamente. Então, eu acho que o principal de tudo isso é que a gente busque o debate sempre coletivo para encontrar formas de resolver os problemas que atingem a periferia. Se você vai aqui para o extremo sul de São Paulo, você percebe que o transporte público e que a falta de acesso, que a mobilidade urbana é um problema gigantesco. Se você vai para a Zona Leste, você vê que o maior problema, apesar de a saúde também ser um problema na Zona Sul, lá é um problema muito maior. Se você vai para a Zona Norte, existem outras questões que são, enfim, então não dá para dizer o seguinte, não, a gente vai debater isso daqui e esse vai ser o ponto de partida. Não, na verdade a gente precisa debater
todo o problema num único pacote para encontrar a saída para ele. Então, sendo assim, é ouvir e dar espaço às diversas vozes, é justamente a gente não restringir. E é claro que é muito mais difícil quando você fala, não dá para restringir, mas existe um facilitador quando você enxerga as coisas de forma mais coletiva. Então vão ser vários braços, várias mãos, vários olhos, várias cabeças tentando pensar saídas que abranjam o máximo de coisas possíveis. E nesses 8 anos, porque tem muitas derrotas e vitórias pequenas e grandes, né? Quais que foram falando de vitórias agora, ou de avanços, assim, o que você considera uma conquista, assim, que importante embora, né, devem ter conquistas todos os dias, todas numa estrutura assim, cada pequena conquista vai se somando com outra e se torna grande, mas teve alguma coisa que vocês conseguiram já vencer nesse mundo de injustiça? Você acha que conseguiram fazer a justiça valer? Olha, tem duas lutas que eu acho que são muito emblemáticas, assim. Em 2014, nós ocupamos durante 7 dias a frente da Câmara Municipal de São Paulo para garantir a votação do plano diretor, que ela indicasse as áreas que eram destinadas à moradia social e também alguns prédios do centro. Essa luta, né, ela foi uma luta com vários movimentos da luta por moradia. E nós conseguimos sair dali vencendo aquela batalha com uma conquista muito grande de várias indicações de áreas, como o Zona Especial de Interesse Social, né, que é um zoneamento específico para moradia popular. E acho que a segunda batalha que foi muito forte, e que essa vitória veio justamente no dia 8 de março, que foi aquilo que você participou, que foi a ocupação de 22 dias na Avenida Paulista pela continuidade do programa Minha Casa Minha Vida no pós-golpe, né? É claro que a gente hoje tem novamente o fim do programa que garantia a possibilidade da construção de moradias populares e que a gente tem uma longa batalha pela frente, mas eu acho que a gente tem que comemorar as batalhas vencidas, porque cada vez que a gente vence uma batalha, a gente está vencendo esse desgoverno que assola o nosso país. Então, são duas lutas bastante emblemáticas que eu acho que foram grandes vitórias, assim, nessa nossa caminhada. Eu acho que são muito importantes para nós. Qual que foi essa última luta que você falou, que está em curso? Essa luta mesmo pela continuidade do programa, né? Hoje o programa Minha Casa Minha Vida, infelizmente, já não existe mais. E nós precisamos novamente da política habitacional a nível nacional para que a gente possa atender as moradias populares, porque se com Minha Casa Minha Vida já era quase impossível, agora se tornou praticamente impossível a gente conseguir as moradias populares e que as pessoas tenham realmente lugares dignos onde morar, né? A gente não pode mais aceitar. Nós estamos, mesmo em período de pandemia, vendo despejos continuando acontecendo, vendo o número de famílias em situação de rua aumentando e nenhuma política que se proponha a diminuir esse déficit habitacional crescente, nenhuma política que se proponha a que essas famílias em situação de rua possam ter onde morar, ter uma renda para garantir seu sustento. Então, nós precisamos lutar por políticas que até aqui foram as únicas que conseguiram atender, mesmo que minimamente, né, esse problema que é crescente. E como que as pessoas, a sociedade pode ajudar a se envolver, assim, quem está vendo aqui, quem vai ver depois a live, assim, como é que as pessoas podem, para além de conhecer, né, a luta, então aqui já passou aqui o Juntas ocupando a política, lá tem bastante coisa. O MTST também, né? No MTST tem sempre lá as lutas. Como é que as pessoas. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vi que o MTST conseguiu parar o pagamento das prestações do Minha Casa Minha Vida para quem ganha menos de R$ 1.800 durante a pandemia. A Jussara pode contar um pouco como foi essa luta? Fê, pessoa. É isso, né? Eu acho que
desde a questão do auxílio emergencial, que houve toda uma movimentação, desde de grandes referências nacionais à oposição ao governo Bolsonaro para garantir que aquele auxílio que propôs de R$ 200 fosse mudado para 600 a R$ 1.200. Houve outras tantas mobilizações que vieram a partir da luta de movimentos de oposição, no sentido de que a gente conseguisse. Esse congelamento veio a partir da oposição ao governo Bolsonaro e também na luta do MTST em conjunto com diversos outros coletivos. Para além dessas lutas, outras vitórias que infelizmente conseguimos no papel, mas que até agora não aconteceram, né? Que, por exemplo, representações do Ministério Público que garantiriam às famílias em situação de rua aluguel de um quarto de hotel, e nenhuma família até agora foi acolhida no município de São Paulo, e outras tantas vitórias que foram ganhas, mas que até aqui não houve a atitude dos governos. E a gente segue nesse caminho aí, buscando que essas lutas possam continuar acontecendo, né? O congelamento é justamente para que as famílias que já conquistaram seus apartamentos, que já conquistaram as suas casas, não venham a perder sua casa porque ficou desempregada a partir da pandemia. Mas a gente agora tem que lutar para que outras famílias possam também conquistar a sua casa. Porque diferente de que muitas pessoas pensam, essas famílias, elas não estão lutando para ter um presente, elas estão lutando para ter o direito de comprar a preço justo o local onde elas possam morar e dar dignidade para suas famílias. E é justamente isso, né? Pagar um preço justo por aquilo que é um direito e um dever do Estado. Uhum. Essa coisa dos imóveis desocupados, né, é absurdo, e donos devendo IPTUs. Eu lembro que a Frente 3 de Fevereiro fez uma intervenção com a bandeira Zumbi Somos Nós, lá na 13 de maio. 13 de maio, onde que era? Era isso. E que foi uma compulsão, que teve reintegração de posse, né, nessa ocupação. Ela foi... Era do Mauá, não, é 13 de maio, era na 13 de maio mesmo que a gente pôs a bandeira, Zumbi Somos Nós, e o dono devia um PTUs assim gigantescos, então a gente voltando, né, nessa coisa colonial e nas terras que foram divididas em capitanias hereditárias, e o poder, e o dinheiro, e o direito de ter um lugar que poderia, né, ser, lá também tinha uma força cultural incrível, ser ocupada por famílias, né, assim como o MST também, né, as terras improdutivas que poderiam estar. O MST está dando banho, né, nessa pandemia, doando alimento, assim, é um negócio absurdo, a lição que está esfregando na cara do país, né. É isso, fazendo aquilo que o governo não faz, mas é exatamente isso. Hoje você vê se falando muito da economia, da crise econômica, no entanto, a construção civil é aquela que mais garante, que mais produz riquezas e que mais garante empregos e que mais. No entanto, quando você estagna um programa nacional de habitação, você está atacando diretamente a economia do país, e você está também estabelecendo uma crise, né? Então, pensando dessa forma, já está mais do que na hora de se retomar o Programa Nacional de Habitação, se retomar Minha Casa Minha Vida e produzir moradia para quem realmente precisa, né? É uma forma de você resolver dois problemas, né? O que não se pode é que a gente não tenha um programa habitacional no país funcionando, o que não se pode é que tenham tantas famílias desempregadas e que não se faça nada em relação a isso. Tá certo. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente está aqui, ó, 9h52. A gente tem 8 minutos. Se alguém quiser fazer uma pergunta, vou dar um salve aqui. Sil Rock, Rafael Melim, Andy Fono, a Fê Pessoa que fez a pergunta, o Esdras está falando, obrigada pela aula, abraço e força a vocês. Antônio Alves. R$ 200 foi uma vergonha, realmente. R$ 200, a Cis Rock tá falando. É indecente, né? Uma pessoa ter... O Zeca tá aí, Lourdes, Lucas, todo mundo que tá participando com a gente aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem ainda alguns minutinhos, que depois de uma hora cai. Tem uma coisa também que, né,
tá na estrutura, essa desigualdade que é o IAD, né? O estudo, eu vi lá no seu Instagram você falando sobre isso, o estudo à distância, que na verdade parece ser igual para todos, mas a gente tem visto que isso é uma mentira. Você estava falando alguma coisa sobre isso lá, né? Queria falar sobre isso também. Essa desigualdade nesse campo também. É isso. Olha, o que a gente tem visto muito é a falta de inclusão digital, né? E a educação à distância não levou em consideração nem ouvir pais e mães e professores, né? Porque também foi um desafio para professoras e professores conseguir dar essas aulas de forma online. Mas para dentro da periferia, desconhecer a realidade das pessoas, né? Tem famílias que não têm celular, tem famílias que uma pessoa da família tem celular e aquele celular está sendo passado de mão em mão para garantir que o mínimo de pessoas, o mínimo de crianças possam acessar, né? Uma coisa que ficou muito forte na minha mente foi um rapaz, um jovem da Vila Nova Palestina, o Ezra, ele inclusive está fazendo EJA. E ele me falou o seguinte: ele tinha que assistir 3 vídeos da aula de português para fazer o texto. Ele assistiu o primeiro vídeo e o pacote de dados dele foi embora. Então, ele não conseguiu fazer a aula, né? Então, você desconhece a realidade e a gente precisa realmente debater com as pessoas que vão ser mais atingidas. Ouvir professores, ouvir professoras, ouvir mães, ouvir os pais de alunos para saber o que eles acham disso. Talvez teria sido uma perda menor simplesmente congelar o ano letivo e retomar a partir do pós-pandemia ou a partir do ano que vem. Se bem que ainda assim a gente teria que pensar o seguinte: se congelar isso, não significaria congelar inclusive o salário de professoras e professores que já são mal remunerados e mal valorizados, né? Então a gente precisa sempre olhar para os dois lados, porque sempre quem acaba pagando o preço é quem está do lado de cá. E quem está do lado de cá é o professor, é a professora, é o pai de aluno, é o próprio aluno. A gente precisa repensar isso e de alguma forma começar a iniciar, não sei, denunciar o Ministério Público, começar a fazer um abaixo-assinado, começar a denunciar nas redes, porque a gente precisa realmente que alguma atitude seja tomada em relação a isso, já que a gente não pode chamar todo mundo para a rua, né? Uhum. Eu acho que isso responde um pouco a Sil Rock. Tá dizendo como é que você pode ajudar. A gente tem 5 minutinhos. Também já pedi como é que as pessoas podem ajudar. Eu acho que conhecer a luta é um jeito, né? Entrar lá no Juntas, ver quais são as reivindicações. Eu mesma hoje, né, como ia ter essa conversa, dei uma olhada lá e tem várias iniciativas que eu não estava sabendo que estavam rolando. Acho que conhecer, né? Conhecer a luta, procurar se informar. E o que mais que você acha que como as pessoas podem ajudar? Também já vou agradecendo aqui esse papo e, e pedir para você responder isso, como é que as pessoas podem ajudar e fazer suas considerações finais aí para a gente acabar, senão ele faz assim, tum, e a gente não consegue nem falar tchau. Bom, primeiro, antes que corte, eu quero agradecer muito, muito prazer em te conhecer. Espero que a gente possa se ver pessoalmente, convidá-la logo para conhecer a Vila Nova Palestina, assim que possível também. Tenho certeza que você vai se encantar, mas eu acho que a principal forma de ajudar é realmente a gente tirar esse preconceito que existe em relação à ocupação de terra, tirar esse preconceito que existe e, de alguma forma, usar as nossas redes para denunciar a ausência das políticas que não atendem à periferia, a ausência de representatividade, a ausência dos nossos direitos e se manifestar. Se não puder ir para a rua, se manifestar na rede e usar os nossos espaços e a nossa voz para dar voz para aqueles que hoje não têm. Acho que é a melhor forma. E é isso, as páginas do MTST, das juntas, do Insta, do Facebook estão abertas para todo mundo ir lá e conhecer um pouquinho mais da gente. Beleza. Então, só dar um salve aqui pro. A Andy Fono está falando, percebo que é uma frente ampla, agora precisamos ter uma meta e todos nós estaremos unidos. Cuca Bolaf, teria que oferecer banda larga e equipamento para os alunos, acho que é isso. Vitor Hugo, Concordo. vidas negras importam, vidas negras importam, vidas negras importam. A Dil Salme está dando um salve aqui. Deixa eu subir aqui. A Andy Fono está falando, cadê o Guedes com os nossos impostos? Carlos Barrichello, Agni Diálogo, o pessoal dando um salve. Então, agradecer vocês, estejam ligados aí
nos próximos passos do Juntas, né? É uma iniciativa e tanto essa da. Tem vários, né? A Angela Davis fala isso de uma maneira, mas muitas pessoas e teóricos, estudiosos e pessoas, artistas falando quando as mulheres negras no Brasil, né, que são as principais atingidas, estiverem bem, né, se os governantes se focassem nisso, que as mulheres negras estivessem bem, com condições de se educar seus filhos, condição de moradia, né, de se alimentar, de cuidar da sua saúde, o Brasil vai saltar para outro patamar, né? E acho que a gente concorda com isso, né? Que esse deveria ser o foco. Então, estamos terminando aqui, vai acabar daqui a um pouquinho. Eu vou encerrar antes que encerre, então, porque ele encerra Tá às 10 bom. horas. Agradecendo já, Sara, todo mundo que colou. Quer falar mais uma coisa, Sara? Não é isso. Obrigadão, Roberta. Obrigada a todos e todas. A gente se vê. A gente se vê, muito obrigada e fiquem ligados aí nos próximos passos do Juntas.